Oh, glória a Deus, meus queridos amados irmãos, companheiros, aleluia, inscritos do canal. Aqui quem vos fala é o seu amigo, seu irmão, o Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez eu quero aí pedir licença para entrar no seu trabalho, na sua casa, onde você está, para nós falarmos aqui um pouco da palavra de Deus, aleluia. Fiquei aí alguns dias sem fazer, um vídeo. O último vídeo que eu fiz uma pergunta, Somos todos filhos de Deus? E aí nós aí discorremos, Falamos um pouco do que é ser verdadeiramente o filho de Deus. E hoje, meu querido irmão, eu quero falar um pouco, aleluia, que Jesus Cristo é o único o quê? O único caminho que conduz o homem a Deus. Que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que pode mediar por mim e pela humanidade, por cada um de nós, Mediar por nós, em nosso favor, diante de Deus. Aleluia. Esse é o tema, aleluia, que eu quero hoje falar com vocês. Vamos aqui orar a Deus, pedir a ajuda de Deus, o auxílio, porque eu sempre gosto de estar frisando nas lives, nos vídeos, que sem o auxílio de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não temos capacidade nenhuma de falar das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade, porque para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, aqui estamos mais uma vez neste dia a qual o Senhor fez. Aleluia, Deus, queremos pedir tua ajuda, teu auxílio. Ó Senhor, Espírito Santo, vem nos ajudar, vem nos orientar a falar, Senhor, das tuas coisas, das coisas do alto. Em nome de Jesus, toma o primeiro lugar aqui. Abençoa cada vida, cada família, cada pessoa que irá ouvir, ver este vídeo, Pai. Que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, Deus eterno. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Aleluia. O tema é Jesus Cristo é o único. Aleluia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Aleluia. A gente tem que entender que contra fatos, meus queridos, não há argumento. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos ama, isto é, indiscutível. No entanto, para receber o seu amor, é preciso aceitá-lo como um único Senhor e Salvador. Assim sendo, é necessário reconhecer que, aleluia, primeiro, ele é o único caminho, o único meio de religar-nos a Deus. Ou seja, Jesus, aleluia, em João 14:6, ele vai, o Evangelho de João, aleluia, ele nos desinforma sobre isso. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, meu querido irmão, irmã, amigo, simpatizante do Evangelho de Cristo. Aleluia. Capítulo 14, verso 6 diz assim: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que para se achegar a Deus só existe um caminho. E este caminho é Jesus. Jesus
não é um dos caminhos, mas é o único caminho. No mundo em que nós vivemos, muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, né? Eu já ouvi pessoas aí dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não. O único caminho que leva o homem a Deus se chama Jesus Cristo. E neste caminho, meu querido, aleluia, tem que haver da nossa parte, da minha, da sua, da parte que todo aquele que quer se chegar a Deus, tem que haver da nossa parte uma renúncia. Renunciar às coisas do mundo, renunciar o nosso eu, o nosso ego, renunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Este único caminho, ele não é um caminho de mar de rosas, mas este caminho ele é estreito, né? É um caminho estreito. Como diz a própria palavra de Deus, que há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá em morte. Quantos são as pessoas que querem seguir os seus próprios caminhos? Mas a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que aos seus olhos parecem bons, mas na verdade é morte. E quantos são, meus queridos, os que têm caminhado para a morte eterna, sem Cristo? Aleluia. Essa é a segunda morte. Porque nós todos iremos morrer fisicamente. Todos nós, eu. Mas existe uma segunda morte, que é a morte eterna. Ou seja, é a morte a qual o homem estará separado eternamente do Criador. Eu quero dizer para você que a oportunidade de salvação é agora. E essa oportunidade de ser salvo é de nós seguirmos a Jesus, de olhar para Jesus e entender que Ele é o caminho que vai nos conduzir a Deus. Por mais espinhoso que seja, doloroso, estreito, mas é o caminho da vida que vai nos conduzir ao Pai eterno. Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que parecem certos, mas que acabam levando à morte. É o que eu falei. Têm aparência de serem certos, mas acaba levando à morte. E quantos hoje estão aí indo nesse caminho de morte física e eterna, separado de Deus eternamente. Mas existe esperança, aleluia. Existe outro caminho, e ele é a única esperança e o único meio que nos liga a Deus. Esse caminho é Jesus. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele é o meu, é o seu mediador. Não existe outro que vá mediar por nós, que vá interceder por você, por mim. A religião não salva. Boas obras não salvam. Esforços próprios não nos salva. Se isto salvasse, Jesus Cristo não precisaria ter sido crucificado. Temos
um único mediador, Jesus Cristo, homem. Ou seja, se não fosse necessário, meu irmão, Jesus não teria morrido por mim, por você e por toda a humanidade. Esse é o primeiro ponto. Que ele é o único caminho. Que ele é o único mediador e não existe outro. É ele que pode nos religar a Deus, nos ter comunhão novamente com Deus, um relacionamento com Deus. E o segundo ponto, aleluia, ele é o único cabeça do corpo, chamado igreja. O Senhor Jesus não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Ou seja, é necessário passar pelo processo de santificação, e aqui nós estamos passando todos os dias, enquanto estamos aqui respirando nessa terra, uma vez que o homem, aleluia, ele aceita Cristo, ele vai passar pelo processo de santificação, ele aceitou Cristo, ele então é justificado não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo, aleluia, e ele vai sendo o que agora, aleluia, depois que aceita Cristo, ele é regenerado, ele crê no Criador, ele crê em Jesus, ele se arrepende dos pecados, e ele então entrega a vida a Cristo e passa então a ser santificado. Um processo de santificação. Quando nós aceitamos a Cristo, naquele momento, aleluia, nós entramos no processo, numa posição de quê? De santificação. Mas essa santificação, ela também é progressiva. Ela é dia após dia. Em Cristo nós somos santificados pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Ele vai nos santificando, ele vai nos limpando dia após dia, para podermos adentrar no reino dos céus. Pois a palavra de Deus, ela diz que mentirosos, feiticeiros, roubadores, afeminados não entrarão no reino de Deus. É necessário, então, haver uma mudança, uma transformação, um novo nascimento. Aleluia. Esta cabeça, que é Cristo, esta cabeça viva, não admite membros mortos. John Wayne, o pecado, né? Morte. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado ele mata o homem, mas quando o homem ele se arrepende dos seus pecados, das suas faltas, ele então, uma vez arrependido, ele confessando, crendo em Cristo, ele passa a ter vida, a ter comunhão novamente com o Criador. Porque Romanos, aleluia, ele vai falar sobre isso, o livro de Romanos, Paulo fala, Romanos 6, 23. Veja o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu me arrependo, eu creio em Deus, eu passo então a andar com Cristo, eu passo a ter vida. O pecado que outrora estava na minha vida, quando eu aceitei Cristo, fui perdoado pela sua obra expiatória, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E agora, uma vez arrependido e crendo no Filho de Deus, eu passo, por meio de Cristo, a ter vida. Aleluia. Somente o sangue de Jesus pode apagar os nossos pecados.
damos vida, né? Nos dando vida. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, nos lava, nos limpa. Não como no passado, né, que só cobria aquele sangue de animais que eram ali expiados em sacrifício pelo pecado do povo, do sacerdote, que era apenas uma figura daquilo que viria, que era Cristo, o Cordeiro Santo que desceu do céu. Agora o sangue de Cristo, o sacrifício dele, nos purifica verdadeiramente de todo o pecado, todo o nosso ser, e nós passamos a ter vida em Cristo Jesus. Veja o que diz Levítico, meu amigo, Levítico capítulo 17, verso 11. 17, verso 11. Veja o que diz aqui. Levítico faz parte dos 5 livros, né? É um dos 5 livros do Pentateuco, do Velho Testamento. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Ou seja, no Velho Testamento, na época lá do Pentateuco, né, dos homens, na época do sacrifício, que tinham os levíticos, ele pegava um animal, matava, e aquele sangue era expiado em favor do povo, da pessoa que pecou, do sacerdote, até porque o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer por ele mesmo esse ritual de expiação para poder adentrar na presença de Deus, porque ninguém poderia entrar na presença de Deus de qualquer forma. E aquele sangue desse animal não tirava o pecado, mas cobria. Mas o sangue de Cristo, meu querido, ele tira o pecado de todo ser humano, aquele que aceita Cristo. Jesus, veja, meu querido, quando Jesus é crucificado ali na cruz, essa morte expiatória foi em favor de toda a humanidade, de todo homem. Mas muitos têm negado a Jesus. Muitos têm negado a Jesus Cristo e não o recebe como Salvador. E eu lhe pergunto, será que o sacrifício de Jesus foi em vão? Será que aquela pessoa ali, ela não vai ser salva? Se ela aceitar a Jesus Cristo, reconhecer Jesus como Salvador, se arrepender, o sacrifício de Jesus vai ter validade sobre ela. Porém, se ela continuar na sua ignorância espiritual, infelizmente, ela não será salva, porque ela está negando o Salvador. Veja que diz aqui, meu querido, ainda continuando nesse assunto, 1 João, capítulo 1, verso 7. A palavra é dura, mas é a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de quem? É o sangue de animal? Não. É o meu sangue? Não. É o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, de toda a humanidade. Mas é necessário o homem aceitar a Jesus como Salvador. João 10:10. Aleluia. Veja o que diz o Evangelho de João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenha vida. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Ou seja, Jesus veio dar vida a todos, a toda a humanidade, a todo aquele que reconhecer Jesus como Salvador, pela fé, que se arrepender. Ele veio para dar vida a você, a mim, a todo ser humano, meu querido, sem acepção de pessoas, de rico, pobre, preto, branco, negro, seja qual for a nação, ele veio por toda a humanidade. Portanto, existe um só corpo, e este corpo é a igreja, mas o cabeça é Cristo. Só há vida eterna para quem estiver ligado a Cristo, ou seja, a vida eterna só tem aquele que está ligado em Cristo, meu querido. Aleluia. Romanos 12, nós vamos passear pela Bíblia. Romanos 12, verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, nós temos que estar ligado em Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 12. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 27. Aleluia. Diz assim, meu querido: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. Então nós somos o quê? Corpo de Cristo. Quando assim aceitarmos Jesus como Salvador da nossa vida. Então todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, o que designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, ou seja, a este corpo, ele chama de igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor, e ele é o cabeça, aleluia. Verso 23, e o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Quem reconhece como cabeça lhe obedece. Ou seja, quando o homem reconhece Jesus, ele então obedece a Jesus. Obedecer a Jesus é obedecer aos seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus decretos, é viver de acordo com a vontade dele. Obedecer a Jesus é procurar se apartar das coisas más deste mundo. Obedecer a Jesus é dizer não a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Obedecer a Jesus é se humilhar diante dele e reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu dependo do Senhor, eu sou pecador, e se o Senhor não tiver misericórdia de mim, como chegarei até Deus? Então nós temos que nos humilhar, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que procurar andar na palavra, nós temos que nos esforçar. A palavra de Deus diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Ou seja, Jesus está vendo, ele está lendo o meu e o seu coração, a nossa atitude, a nossa resposta a ele. Então ele vai saber, meu querido, não tem como eu e você, como homem, enganar a Cristo. Muitos dizem: Senhor, Senhor, em teu nome
eu expulsei demônio, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele vai dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Ou seja, não adianta você apenas expulsar demônios, você profetizar, se você não obedecer, não viver aquilo que Cristo está nos mandando viver. Mas nós temos que andar na presença de Deus. Temos que procurar ser sincero, perfeito, 100%. Talvez eu não seja, você não seja, mas Deus, Ele vai reconhecer isso pelos nossos esforços. Não que eu e você vai ser salvo por esforço, não. Ninguém é salvo por mérito nenhum, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. E o terceiro ponto, meu amigo, Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Não existe outro Salvador. Só Jesus. Ele é o único Senhor. Ele é o suficiente Senhor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, nos trouxe a vida e paz por meio do seu sangue. Portanto, Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Colossenses, capítulo 1, verso 18 ao 20. Muitos seguem a Jesus como seu Senhor e provedor, e poucos como seu Senhor e Salvador. Muitos só querem pouco. Muitos só querem e pouco se doam. Ou seja, se doam à obra de Cristo, ao evangelismo, a fazer a vontade de Deus. E você vai ver isso em Filipenses, capítulo 2, verso 9 até o 11, 1 Coríntios 12, 3, Romanos, capítulo 14, verso 9. Muitos querem, mas poucos são aqueles que se doam à obra de Cristo. Você vai ver hoje aí as igrejas, instituições religiosas lotadas, pessoas que querem enriquecer, pessoas que só querem receber dádivas, curas, riquezas, prosperar, serem donos de megas empresas, mas não querem se doar, não querem entregar suas vidas, suas mentes, seus corações a Deus, a obra do Evangelho. Muitos utilizam do nome do Senhor Jesus para levantar impérios, com fachada de santidade, mas poucos são aqueles que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Ninguém irá para o inferno por pecar, mas irá para o inferno por rejeitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Ou seja, as pessoas elas não irão para o inferno porque por pecar. Porque pecar, todo ser humano peca. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Mas as pessoas vão ir para o inferno porque elas estão rejeitando a Jesus Cristo como Salvador, entende? Eu não sou perfeito, eu posso pecar, mas se eu reconheço Jesus como Salvador e me arrependo, aleluia, Deus vai me perdoar. Porque eu entendo que perfeito eu não sou e que eu posso lá na frente ter uma recaída, cair, mas se logo eu me arrepender, então eu vou ir para o céu. Mas muitos, meu querido, muitos têm rejeitado a Jesus.
Muitos fazem apenas de Jesus um meio de enriquecer, usam o seu nome, usam as sagradas escrituras para poder enriquecer, enganando as pessoas, colocando jugo pesado em cima das pessoas, colocando medo no coração das pessoas, que se elas não dizimarem, não ofertarem, elas vão para o inferno, dizendo para elas não faça isso, não faça aquilo, mas eles mesmos não cumprem a palavra de Deus. Eles distorcem o evangelho da salvação. Muitos estão por aí barganhando com o Senhor, barganhando para ter o que? Riqueza, barganhando para serem vistos, reconhecidos. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele reconhece Jesus como Salvador. Ele reconhece que ele não é perfeito e que ele depende de Jesus para chegar ao céu. Ele está sempre aos pés de Jesus, reconhecendo que é miserável, pecador e que precisa dele. O homem sem Deus, meu querido irmão e irmã, está fadado ao pecado, à ruína neste mundo. Todos nós precisamos nos chegar a Deus, pedir perdão. Aleluia. É isso que você, que eu, que toda a humanidade tem que fazer, se chegar a Deus, pedindo perdão, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa falhabilidade, a nossa pequenez, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é como a sombra que logo passa, como a erva seca, como a erva que cresce e murcha. E nós dependemos do Senhor. E o tempo de salvação, meu querido irmão, irmã, simpatizante do Evangelho, não é amanhã, mas é agora. É neste momento em que Deus está falando ao teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus fala à igreja, mas Deus também fala a toda a humanidade. Ei, eu quero entrar no teu coração, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero te transformar, eu quero te libertar, eu quero te conduzir ao céu, à comunhão com Deus. É isso que Deus deseja para você, para mim e para todos aqueles que derem ouvido à palavra. Ele não faz acepção de ninguém, mas ele chama. Foi para isso que ele entregou o próprio filho, para morrer por mim, por você, para morrer por toda a humanidade. Ele planejou salvar-nos, porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, afastados da comunhão, do relacionamento com Deus. Amém? Se você crê nisso, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado por Deus para salvar a humanidade dos seus delitos e pecados e para novamente levar ao homem a se reconciliar com Deus, coloque a mão no seu coração neste momento. E você aí da sua casa, você mesmo com as suas próprias palavras, não induzido pela minha voz, por mim ou por qualquer que seja, mas você mesmo, se você foi tocado por esta palavra, por este ensino, você vai pedir para Jesus entrar no seu coração. Você vai pedir para Jesus perdoar os seus pecados. Você vai pedir para Jesus lhe transformar. E se isso tudo que você falar for verdadeiro, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai lhe libertar de todas as amarras. Em nome de Jesus. Eu não posso convencer você do pecado, da justiça e do juízo.
Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas você tem que deixar ele fazer. Ele não vai te obrigar. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que não é por força e nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos orar, meus queridos irmãos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Nessa tarde eu te peço, Pai, vai de encontro agora a esta vida ou a essas vidas que irão ouvir esta mensagem, meu Pai, da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo comece agora a penetrar no coração, na mente deste homem, desta mulher, desta jovem, desta criança, deste senhor, desta senhora, Pai, e que o Senhor comece a fazer aquilo que palavras de homens, de eruditos, não podem fazer, Senhor, porque só o Teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, vai agora abraçando esta mulher, este jovem, este homem angustiado. Deus vai agora trabalhando, quebrando as amarras do inimigo, meu Pai, no coração desta pessoa. O coração de pedra vai esmiuçando, vai colocando um coração de carne, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz aquilo que te apraz na vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque há poder na Tua palavra, meu Pai, para dar vida, para curar, para restaurar, para libertar os quebrantados de coração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcança agora esta vida onde quer que ela esteja, neste momento, Senhor, e liberta Espírito de Deus, convencendo esta pessoa de todo o pecado, da justiça, do juízo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, meu querido, Deus te abençoe em o nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude a levar aí a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.